Provérbios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, amarra-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E assim acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A paz, meus irmãos, o versículo 1 começa com um alerta, dizendo o seguinte para nós: filho meu, não te esqueças da minha lei. O que ele está querendo dizer para nós, irmãos, é: filho, não deixe que a minha palavra fique só na sua boca, mas permita que ela inunde a sua vida. Não podemos, irmãos, esquecer o mapa da nossa felicidade, que é a palavra. Eu chamo de mapa da felicidade. Olha só o que o salmista diz no Salmo 119, 97. Ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. O salmista nos dá um grande exemplo de quem conhece e ama a palavra. E você sabe qual é a melhor maneira de expressar amor pela palavra? É meditando diariamente e continuamente. Na tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, lá no deserto, temos um exemplo ali, irmãos, fortíssimo de quem não esquece da palavra. Da boca de Jesus só saía assim, ó: está escrito e está escrito. Eu aprendo com isso que quem guarda a palavra tem, mas quem não guarda não tem o que fazer no dia mau. Irmãos, já reparou que as coisas mais importantes da nossa vida é aquilo que a gente guarda em lugares especiais? A gente não guarda coisa importante em qualquer lugar. Essa é uma regra para tudo na nossa vida. Coisas que têm grande importância e grande valor precisam ser bem guardadas e bem protegidas. E o mesmo deve ser feito com a palavra de Deus. Por isso que no versículo 3 do texto que a gente acabou de ler, fala para a gente escrever a palavra na tábua do nosso coração, porque coisas importantes se guardam em lugares especiais, como é o caso da palavra de Deus, que é especial, importantíssima, e o nosso coração, que é um lugar que tem que abrigar só coisas boas. Já reparou que tem pessoas que conhecem a Bíblia de có e salteado, mas a vida delas não são exemplos? Já reparou isso? E sabe por que isso acontece? Porque conhecer uma coisa, guardar a palavra, esconder a palavra no coração é outra totalmente diferente. Conhecer trata de uma relação superficial. Guardar, não esquecer, fala de uma relação mais profunda com a palavra. Para resumir, sabe o que significa a palavra guardada no coração ou lembrar da palavra? Significa ser governado por ela em todas as áreas da nossa vida. Significa que todas as decisões, todos os pensamentos e todas as nossas vontades precisam ser alicerçadas e direcionadas pelo manual da fé, que é a palavra. E isso só é possível se ela estiver bem guardada, sabe aonde? Dentro do nosso coração. Tem espaço aí para a palavra de Deus? Por isso, muitos irmãos dão bom testemunho, porque guardam, não esquecem, porque só a palavra guardada no coração para nos proteger contra as astutas ciladas do mal e nos proteger de pecar contra o nosso Pai. Um filho que ama o seu pai não tem prazer em fazer coisas que vão causar dor e sofrimento ao pai. Assim também são os filhos de Deus. Assim devem agir os filhos de Deus. Assim nós cristãos
que amamos o Pai Celestial, devemos fazer também. Não é guardar a palavra em seu coração para impressionar as pessoas. Não é para guardar a palavra para ostentar ou para receber algo em troca, mas guardar a palavra como meio de sobrevivência. Mas guardar a palavra porque você ama a palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Senhor, porque é por ela que eu descubro, e é descobrindo que eu não sou enganado. Por isso ela tem um lugar especial na minha vida. Ela está guardada no meu coração. Sabe por quê? Porque ela me coloca em lugares especiais, então eu coloco a palavra no lugar especial também, que é o meu coração. Faça isso nesse dia. Não levante dessa cama. Após levantar dessa cama, vá para a palavra. Desde que você esteja com 5 minutos para ler a Bíblia, vai lá ler a Bíblia. Isso vai fortalecer a tua alma, vai fortalecer o teu espírito e vai somar a força do teu espírito com o Espírito Santo. E você vai prevalecer sobre a carne, vai prevalecer sobre os problemas. E tudo isso será para a glória de Deus. Provérbios capítulo 3, do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A paz, meus amados irmãos. Vou resumir esses 2 versículos em 2 palavras que, na verdade, são 2 conselhos. O primeiro é: não confie em si mesmo. E o segundo é: cuidado com a autoconfiança, ela te deixa vulnerável. Então, em vez de confiar em si mesmo, coloque sua confiança em Deus. Em vez de construir sua vida sobre a base vulnerável da autoconfiança, edifique sua vida sobre a rocha que não se abala, Jesus. Deus jamais desampara, irmãos, aqueles que o buscam. Deus jamais decepciona aqueles que nele esperam. Deus jamais rejeita aqueles que de coração quebrantado se achegam até ele. A palavra de Deus é enfática quando ela diz que maldito é o homem que confia no homem, mas ela é categórica também em dizer, em afirmar que bendito é o homem que confia em Deus. Nossa confiança, irmãos, precisa ser construída em Deus. Isso não somente promove crescimento espiritual e profissional, mas principalmente crescimento espiritual. Então, construa sua confiança não em você mesmo, mas em Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Lembra da autoconfiança de Pedro? Pedro dizia assim, eu sou capaz de fazer e acontecer para permanecer ao lado de Jesus. Até morrer no lugar de Jesus, eu sou capaz. Olha só que autoconfiança, irmãos. Mas Jesus, na mesma hora, retrucou Pedro quando ele disse isso. Jesus disse o seguinte: na verdade, te digo, Pedro, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E deu no que deu, a gente conhece que na autoconfiança, Pedro negou Jesus 3 vezes. Só depois da ressurreição de Jesus é que Pedro muda de autoconfiança para confiança em Jesus, e aí sim, ele se torna uma bênção nas mãos do Senhor. Se confiarmos na força do braço do Senhor Jesus e não na nossa, não vamos deixar de orar, meditar na palavra e fugir da aparência do mal. Então exercite isso dentro de você. Troque a autoconfiança pela confiança e faça conforme diz o provérbio que nós acabamos de ler. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor e a sua dependência dele em todos os teus caminhos. Amém? A autoconfiança, irmãos, já levou muitas pessoas à queda, porque a altivez de espírito, confiar demais na força do nosso braço é ruína.
Amém? Não vamos confiar na força do nosso braço, vamos confiar na força do braço forte do Senhor. Quando algo acontecer, aponte para o alto e dê a Ele toda a glória, porque não foi na sua, mas na força do braço forte do Senhor na sua vida. Provérbios capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Não seja sábio, olha aí, aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinhos os teus lagares. A paz do Senhor, meus irmãos, honre a Deus com seus bens. Irmãos, quando honramos a Deus com a nossa renda, estamos dizendo que tudo que temos veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado a Deus. Ganância, avareza só são vencidas, irmãos, através de um coração generoso. Não tem outra forma de vencer a ganância se não for através da generosidade. Jesus é o maior exemplo de generosidade. 2 Coríntios 8:9 diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele nós se tornássemos ricos. E aí eu pergunto, existe maior generosidade do que essa? Um rico se tornar pobre para fazer outras pessoas ricas? E por que Paulo dá esse exemplo em 2 Coríntios 8:9? Porque ele está falando da oferta que deveria ser colhida para ajudar os cristãos mais pobres da Judéia. É por isso que ele apresenta o Cristo rico que se fez pobre. O que Paulo quer ensinar para os cristãos de Coríntio é que se Cristo, que é Cristo, rico, poderoso, dono de tudo, dono de toda a riqueza, abriu mão da sua riqueza por nós, então por que nós não podemos ser generosos com a obra dele e ser generosos para quem precisa? Esse é o ensinamento. Quem lembra o que o rico chamado Zaqueu, que era o publicano, fez em Lucas 19, quando Jesus entrou na casa dele, não só na casa dele, mas na vida dele. Lembra? Lembra que na presença de Jesus, Zaqueu resolveu dar a metade dos bens dele aos pobres, além de restituir 4 vezes mais o que ele tinha roubado. Um ponto importante na atitude de Zaqueu é o seguinte: a restituição estava prevista na lei, lá em Êxodo 22:1, mas abrir mão da metade dos bens, igual Zaqueu fez, não estava nem previsto na lei. Foi um ato de generosidade que partiu do coração de Zaqueu. Tem também o caso daquela viúva pobre, em Lucas 21:2, que ofertou tudo que ela tinha, demonstrando assim um ato de generosidade. E esse ato de generosidade foi tão forte que chamou até a atenção de Jesus. Jesus fez questão de enfatizar aquele ato. Provérbios 21:26 diz: cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. É bom, irmãos, deixar bem claro que generosidade não é barganhar com Deus, não é dar com a intenção de receber, é dar por amor, é dar de todo o coração. E mesmo que a intenção não seja para receber, mas por obediência e amor, é inevitável não acontecer isso aqui, que está escrito lá no versículo 10 do texto que a gente acabou de ler, de Provérbios. E se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho teus lagares. E está falando de prosperidade para os generosos. Os generosos têm uma vida próspera. Não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade. Em outras palavras, haverá abundância do céu sobre a vida de quem tem um coração generoso. Use os seus recursos. Use os recursos que Deus te deu na vida de alguém. Use os recursos que Deus te deu na obra do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus,
permita ser bênção no reino de Deus com as suas finanças, com os seus bens. Amém? Deus te dê essa visão de águia, Deus te dê essa generosidade no seu coração. Tem alguém aí precisando perto de você? O que você pode somar financeiramente com a obra de Deus para que a propagação do Evangelho cresça, para que a igreja na terra cresça? Faça isso. Tem obras missionárias aí precisando de ajuda. Tem o site Portas Abertas. Hoje a gente pode doar facilmente, a gente não pode ir na África, mas a gente pode patrocinar um trabalho que é feito lá em prol do Evangelho. Então que Deus te dê, em nome de Jesus, não só a mão aberta, mas um coração aberto para a obra de Deus. Provérbios capítulo 3, do versículo 11 e o versículo 12. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai repreende ao filho a quem quer bem. A paz do Senhor, meus irmãos. Olha que texto conhecido, eu tenho certeza que muitos aqui já conheciam. Inclusive, deixe no comentário se você já conhecia esse texto. Os versículos de hoje começam com força total. Não enjoar da repreensão, e Deus repreende aquele a quem ele ama, como um pai ao filho a quem ele quer bem. É muito forte, irmãos, essas palavras. O primeiro ponto que me chama a atenção é que Deus só repreende filho. Se Deus está te repreendendo, então tem uma notícia boa aí, você é filho. Como logo já diz lá no versículo de número 11, filho meu. Então, se Deus te disciplina, puxa a sua orelha quando você erra ou quando nós erramos, é porque somos filhos. E isso, irmão, já é um ótimo sinal. É melhor Deus nos disciplinar do que nos abandonar e nos deixar ir à própria sorte. Amém? A disciplina, a repreensão de Deus, ela visa o nosso bem e não a nossa destruição. É Deus visando o nosso crescimento. É Deus nos protegendo da vergonha, Deus nos protegendo da tragédia. O proverbista Salomão fala isso justamente para não olharmos a repreensão de Deus com maus olhos, porque a disciplina, no momento, pode ser até um remédio amargo, mas é absolutamente necessária para promover a cura dentro de nós. E rejeitar a repreensão do Senhor é o mesmo que recusar o remédio do céu para a nossa vida. Pegou? Entendeu? Deus não nos deixa entregues à nossa própria sorte, porque Ele é o nosso Pai e nós somos filhos. Ele vela por nós. Deus não nos criou, deu corda e foi dormir se esquecendo de nós. Não! Deus está nos lapidando para esculpir em nós o caráter de Jesus Cristo. A disciplina de Deus pode até doer, mas ela cura. Ela nos confronta, mas ela restaura. Diz Provérbios 27, 5. Melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. E o segundo ponto está lá no versículo que diz assim: Deus só corrige quem Ele ama. Então perceba que a motivação de Deus, quando nos repreende, não é o ódio, e muito menos a vingança. A motivação de Deus está escrito lá, é nos disciplinar por causa do amor que Ele tem por nós. Eu sei que nós que somos pais, amamos nossos filhos, mas nenhum pai da terra pode amar mais os seus filhos do que o Pai do céu nos ama. Sabe por quê? Olha só o que está escrito lá em Mateus 7,11. Jesus falou assim: se vocês, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem. Ou seja, se nós, sendo falhos, imperfeitos, sabemos fazer o bem aos nossos filhos, quanto mais Deus, irmãos. Percebeu? Quanto mais Deus, que é o próprio amor. Nós possuímos amor, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Ninguém cuida de nós como Deus. Ninguém quer mais o nosso bem do que Deus.
Eu sou amado pelos meus pais da terra, mas Deus me ama muito mais do que alguém possa me amar. A Bíblia diz, Isaías capítulo 49, 15, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí ele diz assim, mas ainda que essa mulher viesse a se esquecer desse filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Deus, por amar seus filhos, quer sempre o bem para nós. Amém? Então, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ore comigo nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esta aula, por mais este aprendizado. Obrigado quando o Senhor puxa a nossa orelha, obrigado quando o Senhor nos corrige, obrigado, Pai querido, porque tudo que o Senhor faz na nossa direção, na nossa vida, é visando o nosso bem. Então, meu Pai, em nome de Jesus, abra sim os nossos olhos para não cairmos em armadilha. Nos corrija, nos repreenda e nos conduza na tua paz gloriosa, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, alguém precisa ouvir ela no dia de hoje. Deus é contigo.